Seja muito bem-vindo, professores, a nossa equipe pedagógica, os gestores. Estamos iniciando agora o nosso diálogo, o diálogo sobre os itinerários formativos da UCE, as Unidades Curriculares Eletivas Orientadas. E hoje nós vamos falar sobre uma unidade curricular eletiva específica, Mas antes de chegarmos na questão das unidades curriculares específicas, vamos relembrar um pouquinho do novo ensino médio, da questão da arquitetura, de como ela está organizada. Eu trouxe aqui para vocês uma cartela onde ela mostra como a gente pode observar. Tem a parte da formação geral básica, que já foi explicada anteriormente. Temos a parte da flexibilização e hoje nós vamos ter uma ênfase nos itinerários formativos. Perpassamos já pelas unidades curriculares comuns, as unidades curriculares de aprofundamento e agora, neste momento, vamos conversar sobre as unidades curriculares eletivas, em especial as eletivas orientadas, estas que já estão sendo ofertadas nas escolas de tempo integral neste primeiro momento. É interessante destacar que dessas unidades curriculares eletivas orientadas, elas deram-se ênfase em algumas delas, especificamente que nós vamos ver agora. Nós podemos observar que, dentre as unidades curriculares eletivas orientadas, nós temos a de leitura e produção textual em foco, temos práticas corporais, arte com artes, etnomatemática, teatralizando a literatura espanhola e experimentação cinematográfica, produção de curta-metragem em sala de aula. Neste momento, nós vamos conversar também, em especial, com a especialista, a professora Emily, sobre práticas corporais. Mas antes, agora eu gostaria de apresentar também a nossa equipe dos redatores, dos especialistas que trabalharam durante a construção dessas eletivas orientadas. Como a gente pode observar, os nossos especialistas que trabalharam nesta construção das unidades curriculares eletivas orientadas foram os professores especialistas do CEMEAN, da CEFA, da SEM, que contribuíram para este primeiro momento. Agora, aqui no nossos estúdios, com a professora Emily, gostaria de passar a palavra para ela fazer as suas saudações. Muito obrigado, professora, por este momento. Fique à vontade para fazer sua saudação. Obrigada, Jeffrey. É uma satisfação enorme estar aqui, mais uma vez contribuindo para esse processo de discussão e de contribuição para o componente Educação Física. Eu sou a professora Emily Areias, sou técnica da Coordenação de Educação Física e Arte, doutoranda na área de Educação, especificamente na área de Educação Física, e tenho um olhar muito focado para a inclusão da tecnologia na nossa área. Gostaria de agradecer também a professora Raucilândia, que ela contribuiu muito, nós discutimos bastante, ela fez inúmeras contribuições juntamente comigo nesse processo de escrita dessa unidade eletiva, E vamos continuar aí nossa discussão, espero que seja aí um bate-papo bem descontraído, espero que todos os colegas compreendam esse processo e que, se tiverem alguma dúvida, podem estar mandando, que nós estamos aqui hoje para tirar todas essas dúvidas. Ai, que legal. Então, professores, olha só, todos que estão nos assistindo, se você tiver alguma dúvida, já sabemos que você pode mandar para a gente, Coloca aqui nos nossos comentários, você pode colocar aqui no nosso chat, ou então você pode mandar diretamente para o nosso e-mail, que ao final a gente vai responder com certeza. Gostaríamos desde já agradecer a participação dos colegas que estão nos assistindo agora, os colegas da capital, do interior, das coordenadorias, os professores, gestores e equipes pedagógicas. Iniciando aqui o nosso diálogo, gostaria de perguntar aqui da nossa especialista, a professora Emily, sobre o que é essa unidade curricular eletiva orientada de práticas corporais. Professora, você poderia colocar para a gente, explanar como é que é essa unidade, o que é de práticas corporais? Com toda certeza, Jeff. Legal. Então, a unidade Práticas Corporais, ela foi uma eletiva pensada e direcionada ao componente Educação Física, e nós pensamos ali em ampliar todas as possibilidades para que o professor, juntamente com o estudante, pudesse ter acesso. Então, assim, foi um desafio enorme, eu confesso, porque, a priori, nós pensamos, será que nós direcionamos isso para uma prática específica, para uma unidade
específica, por exemplo, esporte, ou ginástica, ou dança. Aí não, como ela vai ser pioneira, né, em todo esse processo, nós pensamos, vamos ampliar tudo isso e ao final o estudante vê aquilo que ele mais se identificou. Então, nós trabalhamos dentro de todas as unidades temáticas para que o estudante pudesse ter todas as vivências ali e escolhesse aquela que ele tem maior interesse em praticar, podendo criar outras unidades mais à frente, mais direcionada para aquilo que corresponde às expectativas dele. Nela, os objetos de conhecimento, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, vão se desdobrar em todas as dimensões e dentro dos eixos estruturantes. Aqui foi uma ideia muito bacana que nós tivemos, porque nós trabalhamos 4 unidades, né, no plano de ensino, e dentro dessas 4 unidades, nós trabalhamos para cada unidade um eixo estruturante. Então, o eixo 1, nós vamos ver mais à frente também, ele é voltado à investigação científica, o eixo 2 aos processos criativos, o eixo 3 às intervenções socioculturais e o eixo 4 ao empreendedorismo. Esses objetos de conhecimento, eles vão perpassar todos esses eixos. Então, por exemplo, se eu trabalho ginástica de condicionamento físico, no eixo 1, eu trabalho ela na perspectiva de investigação científica. No eixo 2, ela já vai ser trabalhada com o olhar de processo criativo. Nós já vamos criar algo, né? Colocar todas as nossas ideias magníficas, que nós sabemos que existem muitas na rede, ali no eixo 2. No eixo 3, nós vamos intervir na sociedade. E no eixo 4, empreender. Então, dentro do plano de ensino, bem como nos cadernos que nós organizamos, tem todo esse olhar e direcionamento voltado aos eixos estruturantes. Algo que ficou muito bacana, porque os eixos nós conseguimos ver que eles trabalham interligados, nós não conseguimos dissociar isso, e a educação física, ela perpassa tudo isso de forma muito natural, né? Não foi difícil fazer esse trabalho dentro desse olhar, porque nós já trabalhamos dessa forma. E ali, ao final de todo o processo, nós conseguimos ali fazer com que esse estudante ele egresse dentro de uma formação de fato integral. Os procedimentos metodológicos ali que nós trabalhamos, eles vão reunir tanto as manifestações mais formais quanto as derivadas das práticas corporais, né, das unidades temáticas. Nós vamos ver também que esses procedimentos metodológicos, eles foram pensados dentro de métodos ativos de ensino. Então, ali nós temos uma amplitude muito grande, nós tivemos sempre a preocupação de deixar esse processo metodológico, dar o olhar da ideia, mas deixar ele a cargo do professor, da comunidade, daquilo que vocês de fato querem trabalhar no contexto escolar. Então, não é algo fechado, vocês vão ver que é algo bem amplo, e o método ativo de ensino, ele se faz efetivamente presente nessas sugestões que nós estamos dando para vocês. Que legal. Olha, muito bacana, né? A gente entender nesse processo, né, que a professora colocou já assim algo bem amplo, bem legal, né? Já deu várias dicas da questão dos objetos, também falou um pouquinho, né, de como vai ser organizado os eixos. Isso é muito bacana. Principalmente, olha só, professores, vocês que estão nos assistindo, viu o cuidado, né, que a nossa professora especialista Emily teve, né, na questão da construção. Ela, e também gostaria de agradecer a professora Raucilândia, né, que participou nesse processo de construção. Professora Raucilândia, muito obrigado. Né? Então, ambas pensaram nesse momento de como colocar cada prática, ou então cada objeto de conhecimento, né, alinhado aos eixos estruturantes. Isso é que é legal, porque essa que é a questão da parte da flexibilização, né? A gente pensar na questão do eixo, de como ele vai estar situado ali nesse momento. Então, foi bem interessante. Essa questão de se pensar na questão do eixo, na questão da habilidade, até chegar ao objeto de conhecimento de maneiras, como a gente pode observar, bem estruturada. Né? Professora, muito legal a sua explanação. Eu gostaria também agora de perguntar o seguinte, essa unidade curricular eletiva orientada de práticas corporais, ela tem um objetivo? Vocês, quando estavam construindo, pensaram em um objetivo geral, um objetivo específico que a gente possa colocar agora aqui no nosso diálogo? Com toda certeza, foi a primeira coisa que nós pensamos. Né? Qual era o objetivo que nós queríamos alcançar ao final desse processo. Então, assim, auxiliar os estudantes, né, na reformulação e execução das práticas corporais a serem realizadas durante toda a etapa do ensino médio. Mas aqui vai o objetivo
final mesmo, que foi aquele que nós focamos bastante, que é fazer com que essas práticas se transformem no projeto de vida desses estudantes, mesmo que eles saiam do contexto escolar após a terceira série. Então, Sim. assim, a nossa preocupação é que nós consigamos, né, criar uma sociedade mais consciente da importância da atividade física. Nós sabemos que esse contexto que nós estamos vivendo, né, que nós vivenciamos de pandemia, ficou claro aí que a educação física, bem como a atividade física, ela é extremamente importante, né, para a manutenção da saúde, para uma qualidade de vida maior, para o aumento da nossa imunidade. Então, hoje nós não podemos viver sem isso. E a nossa preocupação em construir essa unidade foi justamente quando nós falamos deixar tudo amplo, para que o estudante, ao final dela, se identificasse com algo e levasse isso para toda a vida dele. E aí esse foi o nosso objetivo-chave. Ah, legal. Bem interessante. Então, olha só, como a gente pode observar, a questão do objetivo, né, foi pensado com cuidado, né? Inclusive, você trouxe para mostrar para a gente uma cartela que ele mostra um pouquinho dos objetivos, né? Que ele está na questão de auxiliar os estudantes, né? Sim. Nesse momento. Sim, Jeffrey, nós trouxemos, além do objetivo, eu peço que coloquem aí a cartela, pode passar, dos objetos de conhecimento. Então, aqui, perfeito. Pode colocar na tela para os colegas verem, né? Nós pensamos aí nos objetos de conhecimento, trabalhar dentro das unidades. Então, nós vamos trabalhar dentro dessa eletiva os esportes, as ginásticas, as danças e as lutas. E aí, dentro do eixo da unidade esporte, nós vamos ver que ali tem esportes de aventura. Então, as práticas corporais de aventura, nós conseguimos ali colocar elas dentro do eixo da unidade esportes, tá bom? Como eu falei anteriormente, nós pensamos em deixar isso bem amplo. Então, ficou muito difícil, por exemplo, vamos fazer uma eletiva de dança de salão, por exemplo. Isso pode ser feito, Emily? Com toda certeza. Então, ao final, ou aí mesmo no contexto de escola, nós vamos ter outros momentos, né? Aqui também na secretaria, para que nós possamos criar novas eletivas, inclusive, ao futuro, né? Para o futuro. Nós vamos precisar ter outras. No entanto, nesse primeiro momento, o que nós pensamos? Em deixar esse cardápio mais amplo e ali na escola fazer o trabalho voltado às competências, às habilidades, aos eixos estruturantes, focados aí trabalhados dentro dos objetos de conhecimento. Então, tudo isso está interligado. Quando eu penso, por exemplo, na investigação científica, isso aqui é importante enfatizar, poxa, Emília, eu queria trabalhar muito algo, sei lá, vamos pensar aqui em lutas. Eu quero trabalhar o taekwondo, porque isso aqui já tem um trabalho na minha comunidade, na minha escola, e aí eu não consigo ver isso dentro da eletiva que vocês fizeram. Porém, eu digo o seguinte, lembra que eu falei que nós colocamos tivemos sempre esse cuidado de colocar lá os procedimentos metodológicos com foco em métodos ativos de ensino. Nós deixamos também esse processo dentro do caderno e dentro do plano de ensino amplo. Então, por exemplo, eu posso trabalhar a investigação científica com um detalhamento de um objeto que talvez não esteja aqui, mas o contexto dele eu consigo trabalhar em qualquer outro objeto de conhecimento. Então, vamos supor que tenha alguma dança específica que não está contemplada aqui, mas quando você olhar o plano de ensino, você vai ver que ele está amplo, né? Ele está amplo, então não tem como eu posso focar num que está aqui, mas eu também posso focar em outro que os meus estudantes, que os meus alunos gostam mais. Né? Não precisa necessariamente estar focado aqui. O que eu tenho que ter em mente? Que o trabalho eu tenho que focar nas competências, nas habilidades, nos eixos, e ali as ideias das sugestões, eles vão te possibilitar um olhar maior para tudo aquilo que se pretende alcançar ao final do processo. Então, passo para o Jeffrey. Legal, olha só. Então, olha só, professores, vocês que estão nos assistindo, bem interessante, né? Legal essa unidade curricular eletiva orientada, né, de práticas corporais. Viram que ela está bem separadinha, tem umas especificidades. E o interessante é que também ficou, como a professora colocou, ficou amplo, né? De repente, né, se você quiser, por exemplo, o professor quer fazer uma atividade que não esteja ali, não é verdade, professora? Sim. Ele pode, né, pegar essa eletiva após a leitura do seu plano, ele vai ver que ela está ampla, né? Ele pode também usar, né? Pode utilizar. Bem legal. A questão do esporte, da ginástica, da dança e lutas, né? Bem separados, que a gente pode
ver nesse contexto. Eu achei bem interessante essa informação que você trouxe para a gente. Então, os professores podem até observar, né, mais uma vez que você colocou, né, foi muito bem colocado, essa diferenciação, né, esses momentos, né, digamos assim, né, o momento do esporte, da ginástica, da dança, das lutas. Isso é bem legal. Professora, além desses objetos de conhecimento, você poderia também, para a gente agora neste momento, explicar um pouquinho sobre como foi construída as unidades? Por exemplo, assim, nós temos as unidades 1, 2, 3 e 4, foi por bimestre, Sim. as unidades foi pensado na questão de um eixo específico, né? Você poderia comentar para a gente que, olha só, nós Claro. temos muitos professores que estão nos assistindo, inclusive gostaria de mandar um abraço aos professores. Olha só, nós temos a professora Rosane, do Colégio Dom Pedro II, aqui que está nos assistindo, professora Claudênia, né, desculpa, o professor Everton, de Educação Física, assessor de Educação Física da CDE1. Né? Então, muito obrigado pela sua participação e qualquer dúvida, claro, você pode colocar aqui nos nossos comentários, né, alguma pergunta, que ao final a gente vai responder todos os nossos questionamentos. Então, professora, continuando, conte para a gente que está bem interessante aqui o nosso diálogo, né? Acho bem legal, da questão das unidades, né? Como é que foi dividido? Ai, eu até me empolgo, né, Jeffrey? Você sabe o quanto que a gente Sim, gosta do que faz, gosta da sim, área e assim. É uma satisfação muito grande sempre estar aqui discutindo e colaborando, contribuindo, né, para a melhoria aí desse processo de ensino e educacional. Então, nós pensamos, como eu falei já anteriormente, mas aqui nós vamos detalhar um pouco mais, né? As unidades, elas foram pensadas dentro dos eixos. Nós poderíamos trabalhar esses eixos dentro das unidades todos interligados, mas a priori nós conversamos, então vamos separar e assim, cada unidade vai corresponder a um eixo, como eu falei, a unidade 1, investigação científica, 2, processos criativos, 3, intervenções socioculturais e o 4 é empreendedorismo. Mas todos os objetos perpassam dentro da área. Se eu trabalho lutas, vamos supor capoeira, que é uma sugestão aqui que nós trouxemos, né? Lá no caderno você vai ver que a capoeira ela é trabalhada dentro desse olhar de investigação. Depois, no próximo caderno, nós vamos fazer os processos criativos a partir do olhar desse objeto de conhecimento. No 3, intervir na sociedade, né, são as intervenções socioculturais. E no 4, sempre dando aquele olhar de empreendedorismo que nós também trouxemos isso. Na unidade 1, especificamente, vamos lá. O que seria essa unidade 1, Emily? Eu peço que coloque na tela para que a gente possa dar uma olhada. Então, a unidade 1 é investigação científica. Ela vai dar ênfase na ampliação da capacidade de investigação e compreensão do estudante. O foco dela vai estar na aplicação do conhecimento de forma sistematizada, por meio de pesquisas, práticas e também produções científicas. Ela busca trazer a pesquisa científica para o cotidiano do estudante, para a vida real dele, né? E também ela tem aquele olhar de investigação e de análise das práticas corporais nas suas diversas manifestações, sempre considerando os aspectos históricos, cultural, social e suas transformações. Então, aqui é aquele olhar de investigação científica, nós vamos estar inserindo aí nossos alunos nesse processo de pesquisa. E nós conseguimos dar, graças a Deus, esse olhar em todos os objetos de conhecimento. Então, você vai ver que todos os objetos propostos, eles vão perpassar o eixo de investigação, então vai ter aquele olhar, e o caderno, ele dá esse direcionamento maior. Lembrando o que eu falei, gente, o currículo, ele tem essa proposta, né, de direcionar um pouco mais esse processo de ensino e aprendizagem. No entanto, a gente sabe que os contextos e as realidades são diferentes, e isso não vai impedir que essas práticas, esses objetos sejam ampliados. Se eu já tenho uma cultura, já tenho um projeto que eu já desenvolvo aí na minha escola e está dentro dessa perspectiva, eu posso aí estar potencializando, efetivando, né, de forma mais clara esse projeto, com base, inclusive, nessa unidade eletiva que nós propomos, tá bom? Coloca aí na tela a nossa unidade 2, que vai tratar dos processos criativos. Então, a unidade 2 ela vai dar ênfase na elaboração das práticas com foco na criatividade. Criatividade é o que não falta aí para os nossos alunos e professores, incluindo a utilização de diferentes manifestações culturais, sociais e científicas. Como é que se daria esse processo criativo? Geralmente, o processo criativo ele parte de um problema.
em que, a partir do planejamento das respostas a esse problema, cria-se algo, podendo ser um produto, uma intervenção, dentre outras situações. Então, aqui, aquele mão na massa, né? Em todos os nossos cadernos tem lá o eixo, né? O linkzinho, mão na massa. E no processo criativo, nós observamos que isso é muito claro, né? Então, ali é aquele mão na massa mesmo. Então, são aquelas inquietações que eu tenho no meu contexto escolar, na minha comunidade, e que aqui eu tenho espaço de intervir criando produtos, criando processos, né? Tem várias ideias, e eu sei que as ideias que nós colocamos, somadas com as ideias de vocês, que são muito maiores, vão aí fazer um trabalho magnífico na nossa rede, eu não tenho dúvida. Coloca aí a nossa próxima cartela, que vai tratar sobre o nosso eixo, sobre a nossa unidade 3, né? A unidade 3, ela vai trabalhar mediação e intervenção cultural. Ela busca oferecer aos estudantes ferramentas necessárias para promover as transformações positivas na comunidade a partir do contato com os projetos de mobilização e intervenções culturais e ambientais. A partir da constatação de um problema da comunidade a ser resolvido, pode realizar o planejamento de um projeto social ou cultural que seja capaz de responder a essas necessidades, além de responder aos eventuais conflitos que possam surgir. Então, aqui, gente, é aquela unidade que nós vamos o quê? Trabalhar as nossas intervenções socioculturais, né? Então, a partir daquelas inquietações que nós temos, agora nós podemos ali direcionar para intervir. Então, por exemplo, poxa, nós queríamos tanto que a nossa comunidade tivesse uma vivência de dança, porque tem um espaço ocioso lá e a gente vê que não está sendo utilizado, nem é utilizado, vamos pensar assim. Esse é o momento que nós conseguimos pensar nas possibilidades de intervir, de levar práticas, de levar vivências para a nossa comunidade, de transformar, de sensibilizar o contexto ali ao qual nós estamos inseridos. Então, a unidade 3, ela tem esse olhar, né, e ela traz aí essas possibilidades de vivência de forma muito clara e efetiva ali na nossa comunidade. A educação física em específico, o componente, ele já tem essa vivência a partir de projetos, né? E aqui é aquele espaço que eu consigo, além do projeto que já é desenvolvido nas nossas escolas, efetivar novas ações para que novos projetos surjam, inclusive. Tá bom? Então, nós vamos colocar aí na tela agora a nossa última unidade, Jeffrey, que é a unidade 4. Essa unidade eu tenho uma paixão também por ela. Eu tenho uma paixão, na verdade, por todas as unidades. Eu vejo elas de forma muito integrada. E essa última unidade, que é o empreendedorismo, eu acho fantástico esse nosso olhar agora com foco nisso para os nossos estudantes. Essa unidade ela vai prever a criação de projetos pessoais pelos estudantes a partir da identificação de desafios a serem vencidos, o planejamento de testes e aprimoramento de ideias iniciais. Aqui ele deve identificar aspirações pessoais que ele gostaria de transformar em um empreendimento, por exemplo. O estudante também deverá enfrentar desafios em relação às próprias capacidades e à receptividade do mundo externo. Então, o que seria o empreender? O empreender é eu me dedicar a algo, eu colocar algo em prática, né? Eu, pelo menos, tentar. O empreender, ele tem essa perspectiva, inclusive a partir do dicionário. Aqui, nós vemos o empreendedorismo além das questões profissionais. É o empreender na minha vida também pessoal. Então, o olhar aquele é do empreendimento pessoal e profissional. E dentro da nossa proposta, do nosso plano de ensino, mais afunilado ainda no nosso caderno, nós trouxemos aí essa perspectiva para que fosse possível o estudante enxergar essas possibilidades. Às vezes nós temos aí na nossa comunidade inúmeras possibilidades que às vezes nós não conseguimos enxergar e vislumbrar, né, como uma forma ali de empreender. E agora aqui, por meio da unidade da eletiva Práticas Corporais, nós tentamos trazer aí esse olhar, que, como eu sempre falo, né, somado com o olhar de vocês, que é muito maior, eu tenho certeza que sairão muitos projetos aí, muitas intervenções socioculturais, muitas criações. Então é isso, Jeffrey. Legal. Passo para ti de novo a bola. Que legal! Então, olha só,
Os nossos colegas que estão nos assistindo, né? Gostaria também de parabenizar a gente. Muito obrigado, os professores que estão nos assistindo agora. Tá bom? Temos professores também de Anori, né? Temos professores do Iranduba, temos professores da capital, né? Das nossas diferentes coordenadorias. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco nesse nosso diálogo, que está tão interessante, né? Como a gente pode observar, olha só, sobre práticas corporais. Bem legal. A nossa especialista, a professora Emily, né, ela bem colocou a questão da parte da flexibilização, dos eixos, como está sendo trabalhado. Então, olha só, professores de educação física, vocês que estão ministrando, né, os que vão ministrar futuramente essa unidade curricular, você pode observar que ela está bem separada, mas também ela está de uma forma bem ampla, ela está abraçando, né, a todos os momentos, e também você pode pegar a sua ideia, como a nossa professora bem colocou, né? Você pode também pôr em prática, né? Isso é que é interessante, isso é que é legal. Então, é isso que faz parte dessa flexibilização, né? Isso é que veio com essa mudança do novo ensino médio, né? Essa parte diversificada do currículo. Isso é que é legal para a gente. Então, tá bem interessante o nosso diálogo. E agora, professora, você explicou um pouquinho da questão do nosso plano, né? Explicou como foi realizada a construção, os objetivos, né? Certinho. E agora eu gostaria de saber o seguinte, com relação às sugestões metodológicas. Quando você estava lá pensando, construindo esse caderno, né? O plano, o organizador curricular, que a gente sabe que foi pensado com bastante carinho, né? Por você, pela nossa colega a Raucilândia, né? Que trabalhou nesse processo. Né? Você poderia explicar também para a gente um pouquinho aqui nesse nosso diálogo sobre esse momento das sugestões metodológicas? Você colocou alguma sugestão assim para a gente se guiar lá para o professor que precisa nesse momento? Então, Jeffrey, essa parte assim, nós tivemos aquele cuidado que eu falei anteriormente, né? De Perfeito. dar aquele olhar e deixar amplo, porque a gente sabe que a prática, quem efetiva, é o professor. E ninguém melhor do que ele para saber o que de fato precisa ser feito ali. Então, House, como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que a gente vai deixar isso amplo? E aí, bate-cabeça, conseguimos chegar ali a uma conclusão de deixar esse processo metodológico baseado em métodos ativos de ensino. Então, você vai ver ali que no plano de ensino vai ter várias sugestões voltadas a métodos, aprendizagem baseada em problemas, rotação por estação, né? Dentre outras situações que você vai conseguir ver, e aí eu quero deixar aqui registrado, quem ainda não tiver acesso, o plano de ensino ele se encontra na plataforma Saber Mais, é só colocar lá no Google plataforma Saber Mais, vai lá, ao entrar no site, você vai lá na parte Novo Ensino Médio, coloca lá, você vai conseguir ver lá que tem a unidade Práticas Corporais, né, a eletiva Prática Corporal. Lá dentro, você vai ver que tem o plano de ensino, os cadernos, e dentro do plano de ensino tem todo esse detalhamento, está tudo interligado. Então, tem lá as competências separadinhas, as habilidades, objetos de conhecimento, as sugestões metodológicas e também o processo de avaliação, que nós pensamos também nisso. Dentro dessas sugestões metodológicas, sempre que a gente faz aí essa abertura, a gente coloca ali para você, a cada unidade, apresentar aí para os alunos o que será trabalhado, né? Então, sempre a primeira proposta apresente para ele o seu plano de ensino. Acate também as sugestões que eles têm. Esse momento, esse novo ensino médio que nós estamos aí conseguindo vislumbrar, ele dá essa abertura para que o estudante tenha voz. Então, é muito importante que você apresente para ele o plano, e esse plano ele vai estar sempre aberto para que o estudante também traga a contribuição dele. Então, pega a contribuição que nós temos, a sua contribuição, professor, que é muito importante, com a contribuição do aluno, esse plano ele vai ser perfeito, eu não tenho dúvida. Então, coloca aí na tela, a gente trouxe aqui só algumas pinceladas, não está nem a metade do que tem lá no plano, viu, Jeffrey? Então, assim, só são aqui alguns exemplos que nós trouxemos, vocês podem ver aí que vai ter a apresentação da proposta, dos objetos de conhecimento, aí nós trouxemos aí a metodologia rotação por estações. Emily, eu posso fazer em qual objeto de conhecimento rotação por estação? Em qualquer um. Nós deixamos isso amplo, lembra? Então, eu quero fazer rotação por estação, sei lá, num circuito de ginástica de condicionamento físico. Beleza, pode fazer. Está amplo,
você escolhe aonde você quer inserir essa metodologia, ou não, porque eu sei que aí você tem outras metodologias muito bacanas também. Criação de diferentes ambientes, pode passar a próxima cartela, por favor. Aprendizagem baseada em problemas, enfim, efetivação de parcerias. Lembra das intervenções socioculturais? Então, a efetivação de parcerias na comunidade, tanto intra quanto extra-escolar, né? Então, assim, às vezes ali a gente tem um espaço na minha escola e aí está ocioso, poxa, eu posso aqui me reunir com os alunos, né? Os alunos, inclusive, a gente sempre está ali instigando eles, colocando situações, apresentando problemas para que eles resolvam. E ali conversar com a gestão, poxa, o que nós poderíamos fazer aqui nesse espaço que não está sendo utilizado? Aqui dá para fazer um espaço para dança, um espaço para ginástica. Então, é intervir mesmo, é verificar as situações, conseguir olhar e vislumbrar o que eu posso modificar ali no espaço onde eu estou convivendo. Então, sempre essas metodologias, elas vão estar com esse olhar, tá bom? Criação de blogs, a gente sabe que hoje os nossos alunos eles são muito ativos nas redes sociais, é importante que a gente também tenha esse olhar, né? Eu tenho tido cuidado de estudar um pouco mais sobre essas competências digitais que nós precisamos ter. Esse é um novo momento, não dá para ficarmos para trás, né? É importante que a gente se aproprie disso, saiba como utilizar com responsabilidade e sinalize ali, direcione os nossos alunos também para que isso seja, de fato, efetivado nas nossas escolas. Então, com relação às metodologias é isso, Jeff, eles vão conseguir vislumbrar melhor essas metodologias lá no plano de ensino, tem muita coisa lá, como eu falei. Olha que legal. Está amplo, eles podem utilizar à vontade. E quando nós pensamos nessa eletiva, isso é muito bacana, você consegue ver que ela está toda interligada, né? Não tem nada solto. Então, eu consigo iniciar um trabalho aqui e ele finalizar aqui. E essas sugestões metodológicas, elas perpassam tudo, ela não está amarrada, fechada, porque nós tivemos esse cuidado de sempre deixar a escola, a comunidade, o professor e o estudante escolherem aquilo que mais interessa para ele. Imagine se eu for obrigada a jogar futebol e eu não gosto de jogar futebol. Mas a eletiva, práticas corporais, ela não está assim. Ela traz um universo de possibilidades que é para que esse aluno ele faça aquilo que ele gosta, entende? Não aquilo que ele não é obrigado a fazer isso. E ele consegue, dentro das possibilidades ali, ver várias situações que às vezes, poxa, eu nem gostava de dança, mas aqui trouxe umas ideias tão legais, eu estou conseguindo ver aqui um processo criativo tão bacana, poxa, eu consigo agora ir para... agora eu já passei a amar dança, porque ele já viu ali tantas coisas bacanas que não tem como ele não se apaixonar. Como eu falei, hoje nossa preocupação é de manter aí uma sociedade mais consciente, mais saudável, e o nosso compromisso é esse, inclusive tanto na educação física escolar, e agora, com as nossas eletivas, nós vamos ter aí essa possibilidade maior de levar novas vivências para os nossos alunos, baseado numa vida mais ativa, dentro daquilo que ele gosta e é prazeroso para ele. Então, hoje a nossa proposta ela tem sido muito com essa perspectiva. Que legal! Nossa, você explicando assim, agora até eu já quero estudar essa eletiva de práticas corporais. Muito bom, achei bem interessante esse nosso diálogo, né? Realmente, olha só, professores, vocês que estão nos assistindo, observaram que essa eletiva de práticas corporais, ela está bem rica, né? Com um conteúdo bem diversificado. Então, acredito que a gente consiga, né, fazer um ótimo trabalho. Os professores que estão nos assistindo aqui, né, gostaria até de agradecer a participação dos professores que estão neste momento nos assistindo. Aqui temos alguns professores, tanto da capital quanto do interior, né, que estão gostando do nosso diálogo, e é isso mesmo. Qualquer dúvida você pode colocar aqui no nosso chat e também você pode mandar para o nosso e-mail, que ao final eu vou disponibilizar aqui para gente, para todos os professores, né, tirarem as suas dúvidas e também as suas contribuições. Então, professora, bem legal, né? Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui neste momento. A gente está observando que está bem diversificado. Então, justamente é esse momento, né? Esse é o nosso momento de diálogo, né? Sim. De a gente aqui conversar, né? É legal de a gente explicar como é que foi pensado, né? Como é que colocou ali cada objeto, né? Ele está linkado com qual eixo, né? Com qual habilidade.
Isso é que é legal, porque como nós estamos tratando uma parte flexível do currículo e como é algo novo, né? Realmente você, na sua fala, colocou, assim, foi muito bem, né, colocado na questão de como está alinhado, de como tem um link, né, da questão das habilidades, o porquê colocou um eixo. E eu tenho certeza que os professores conseguiram, né, entender certinho, conseguiram ver, né, como é que está sendo a condução dessa unidade curricular. E agora, professora, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e perguntar também aqui nesse momento, o que se espera, né, do estudante ao final dessas práticas corporais? Por exemplo, eu sou estudante, eu ministrei, não, no caso eu estudante, estudei práticas corporais e ao final, assim, eu como estudante, mas também eu como professor, né, assim, o que se espera quando você termina de ministrar essa unidade curricular eletiva orientada de práticas corporais? Você poderia comentar para a gente um pouquinho? Com certeza. Nós pensamos, assim, tudo que fosse possível, né? Nós pensamos o que é que eu quero desse aluno quando ele sair dessa eletiva. Então, quando ele egressar, vamos ter essas perspectivas para ele, nós esperamos que ele tenha isso aqui. Nós pensamos também, não está, talvez a gente não tenha um espaço hoje, mas porque o nosso espaço é curto, tem tanta coisa para falar e, como eu falei, quando eu falo de educação física, principalmente daquilo que a gente participou da construção, teve a preocupação ali de estar trazendo uma nova perspectiva de ensino, eu fico assim encantada, né? Então, o processo avaliativo, vou falar já desse egresso, tá bom, Jeffrey? Mas antes de tudo, a gente pensou também nesse processo avaliativo. O processo avaliativo você vai conseguir ver que está dentro das dimensões ali do conhecimento, saber sobre, saber ser, saber conviver. Então, até nisso nós pensamos, e ali o processo de avaliação nós colocamos ele bem separadinho dentro daquilo que possa ser feito. Então, sempre lembrando, gente, é só uma perspectiva, é só uma sugestão. Eu sei que aí na escola, e principalmente quando a gente se une aos nossos alunos, e alunos de ensino médio, eu sou fã de falar de ensino médio, eu trabalhei por bastante tempo com os alunos de ensino médio, e eu sei da capacidade que eles têm. Então, eu sempre digo assim, a gente leva uma ideia, e esse menino vem com 3.000 outras ideias. E quando a gente apoia isso, gente, sai práticas maravilhosas. Né? Nas escolas pelo qual eu passei aí na minha vida, já trabalhei no interior, já trabalhei na capital, sei aí de algumas realidades. Trabalhei, inclusive, em escolas que não tinha, às vezes, aquele espaço maravilhoso que a gente espera, mas que ali, com a ideia dos alunos, gente, a gente conseguia fazer um trabalho muito bacana, né? A gente sabe que esses meninos, quando a gente apoia, eles fazem coisas magníficas. Então, o processo avaliativo, ele está dentro dessas perspectivas, tá bom? E aí, o que é que nós esperamos desse aluno? Eu vou pedir que coloque na tela, que eu separei aqui, já batam foto, façam print, tá bom? Registrem isso daí, mas não se esqueçam que tudo isso tem lá no nosso caderno, tem lá no nosso plano de ensino, lá na plataforma Saber Mais, tá bom? Então, nós esperamos que esse aluno eles sejam capazes de testar, combinar, modificar e gerar ideias, criando novas formas de atingir metas e resolver problemas. Nós esperamos também que eles consigam empreender de forma colaborativa, bem como tomar decisões e trabalhar em grupo, uma situação muito cobrada aí pela nossa sociedade, né? Esse trabalho em grupo, saber fazer isso. Próxima cartela. Que eles saibam planejar, realizar ações, reconhecendo suas aptidões e potencialidades. Que eles também saibam reconhecer os percursos pessoais, acadêmicos e também profissionais envolvendo as práticas corporais. Que eles tenham... Próxima cartela, por favor. E última, tá bom? E que eles tenham autonomia para aprender e colaborar com a aprendizagem dos outros, exercendo o protagonismo e reconhecendo a importância do conhecimento adquirido para a tomada de decisões e para os seus projetos de vida. Então, hoje nós temos trabalhado muito nessa perspectiva de projeto de vida. É muito importante que nós saibamos e que nós consigamos direcionar os nossos estudantes para essa construção. Lembrando que nesse projeto de vida, gente, você aí, professor de educação física, é muito importante que você sensibilize a sua comunidade, os seus alunos, na importância de inserir uma atividade física no projeto de vida dele. É o que eu sempre digo,
Eu posso fazer um projeto de vida lindo, magnífico. Eu posso ter metas, eu posso ter vários planos, eu posso ter sonhos, né, na minha cabecinha, mas se eu não tiver saúde, eu serei impossível de executá-los. Como é que eu busco essa saúde? Tendo uma vida ativa, tendo uma qualidade de vida, praticando atividade física e me alimentando bem. Onde é que eu consigo ver isso na escola, na educação física, né? Com você, professor, que é o principal incentivador e o principal exemplo para este aluno. Então, se eu quero uma sociedade mais consciente, menos sedentária, se eu quero tirar essa sobrecarga dos sistemas de saúde, cheio de pessoas com doenças desenvolvidas pelo grande índice de sedentarismo, eu começo sensibilizando no espaço escolar, é onde eu tenho a garantia da educação. Né? Então, é por isso que nós precisamos aí ser defensores, né, da importância de ter uma sociedade mais ativa e consciente, uma sociedade mais saudável. Então, cabe a nós, professores, esse papel de sensibilizar, de conscientizar, de falar da importância e de mostrar para ele as possibilidades para que ele enxergue aquilo e pratique aquilo que ele quer fazer. É importante que a gente faça também práticas que eu tenho interesse. E a atividade física, ela é importante, gente, não só para o meu corpo, como para a minha mente, para a minha saúde mental. Situações essas muito importantes, principalmente nos contextos ao qual nós estamos vivendo nos dias de hoje. Então, Jeffrey, é isso. É uma satisfação enorme, eu já falei. Legal. Sempre que precisar, estamos à disposição. Para os colegas também, me coloco à disposição para contribuir. Na última reunião que nós tivemos, nós já colocamos ali um e-mail para que eles pudessem entrar em contato. Se puder, depois também está passando, Jeffrey. Se tiverem dúvidas, podem mandar. Nós estamos à disposição para ajudar, para somar, para colaborar e contribuir com todos vocês, tá bom? Olha, é isso. Que legal. Então, professores, olha só, vocês que estão nos assistindo, os professores, os assessores, gestores, né, os nossos colegas, né, os pedagogos também, muito obrigado pela sua participação. A nossa colega, que é a professora, né, nossa especialista, né, doutoranda Emily, bem colocou na sua fala, né, cada momento do desenvolvimento dessa unidade, né, das práticas corporais, né. Ela falou também da questão do plano, de como está organizado, das sugestões metodológicas, né, e também colocou vários exemplos que a gente pode trabalhar no nosso dia a dia. Isso é que é legal, isso é que é interessante a gente entender, né, como é que funciona cada uma dessas unidades curriculares eletivas orientadas, né? Por isso que essas eletivas, né, são orientadas justamente nesse sentido. Então ela é bem interessante, você viu que ela está bem dinâmica, né? No contexto da leitura dos nossos documentos oficiais, vocês vão ver que tem a questão da mão na massa, e aqui, como a gente observou, essa eletiva orientada, ela é mão na massa desde a unidade 1 até a unidade 4. Então, professores, olha só, acredito que vocês vão desenvolver, né, com bastante tranquilidade, com bastante eficiência, né? E também, claro, né, se você tiver qualquer dúvida, você pode colocar aqui também no nosso chat, ou então pode mandar para a gente, né, que a gente vai respondendo com certeza. Eu gostaria também de agradecer aos demais professores que estão nos assistindo. Olha só, temos professores de Itacoatiara, né, temos professores também de outros municípios aqui da capital, né, do interior, que estão neste momento acompanhando, né, o nosso diálogo sobre os itinerários formativos em ação, que é a etapa 2. Então, professores, muito obrigado pela sua participação. Emily, você gostaria de agradecer fazer mais alguma colocação antes de encerrarmos? Eu já agradeci bastante, né? Quero agradecer novamente aos colegas. A gente sempre está recebendo e sempre está ali buscando conversar, né? Para melhorar aí nosso processo, principalmente buscando sempre ali a qualidade educacional. Quero agradecer novamente a professora Alcilândia, contribuiu bastante para essa nossa proposta. Quero agradecer também, gente, o nosso coordenador de Educação Física, o professor Joníferson, né, que traz muitas discussões, muitas contribuições, colabora bastante também aí com esse nosso processo de escrita, né? E às vezes a gente está com uma ideia, ele vem com outra e soma. Esse é o legal, né? A gente sempre está ali partilhando
conhecimento, porque nessa partilha é quando a gente aprende e ainda efetiva aquilo que nós sabemos. Então, Jeff, e agradecer você, o Jeffrey, maravilhoso, que conduziu todo esse processo com muita maestria e paciência, né? E é isso, viu? Legal. Obrigada, colega. Eu que agradeço, né, nesse momento, justamente desse nosso diálogo, da nossa construção. A gente viu que durante a construção, né, também teve um tempinho, né, teve a questão do momento do plano, do organizador, né, algumas reuniões, mas graças a Deus deu tudo certo, olha só. A unidade curricular eletiva está pronta, você está vendo que ela está bem diversificada, está bem dinâmica, né, está com bastante atividade de mão na massa. E também agora chegamos, né, ao final, né, desse nosso diálogo que está tão legal, né, tão bacana. Eu gostaria de colocar aqui o nosso e-mail, que é o nosso plantão de dúvidas. Então, professores e nossos colegas que estão nos assistindo agora, se vocês tiverem alguma dúvida, por gentileza, você pode mandar para o nosso e-mail, que é o ifs.uc.am@gmail.com. Repetindo, anote aí, ifs.uc.am@gmail.com. Agradeço imensamente a participação de todos e até o nosso próximo diálogo sobre os itinerários formativos.